Tá, então vamos lá, ó. Então, quem foram os egípcios, né? O Egito é uma dádiva do Nilo, disse certa vez um antigo historiador grego chamado Heródoto. Esse pensamento de Heródoto, mais uma vez, mostra-nos a importância dos rios para o processo de formação de uma civilização. Situado no nordeste do continente africano, o Egito desenvolveu-se às margens do rio Nilo, em razão da facilidade do acesso à água em pleno deserto. O rio era utilizado de acordo com seus ciclos de cheias para plantações, que eram feitas em suas margens, pois a terra tornava-se fértil. Além da agricultura, os egípcios também utilizavam o rio para pesca, atividades religiosas e navegação. Já que a região onde viviam era muito extensa e era necessário navegar para haver o contato entre as comunidades. Então, a gente vai compartilhar aqui agora um videozinho sobre o Nilo. Professora? Sim. Eu entrei agora porque meu fone ele tava com um áudio muito cortado. Aí eu tive que trocar. Tudo bem. E porque a gente estava conversando, aí você perdeu o horário. Gente, vamos lá, fechem os microfones. O Egito é uma dádiva do Nilo. Esta é uma célebre citação atribuída ao historiador grego Heródoto. Pois sem o rio Nilo, a antiga civilização egípcia jamais alcançaria o esplendor que um dia já teve. Foi nas margens do rio Nilo que a civilização egípcia se estabeleceu e floresceu. Os egípcios sabiam da importância do rio para sua subsistência. E por isso, o rio tinha um caráter sagrado para os povos que viviam às suas margens. O rio Nilo é considerado um dos maiores rios do mundo, disputando com o rio Amazonas o primeiro lugar no ranking. A partir de suas nascentes na Etiópia e no Quênia, o rio banha 11 países. O Grande Rio, ao se aproximar do mar Mediterrâneo, se divide em vários braços de rio, formando o Delta do Nilo. De acordo com a mitologia egípcia, o rio Nilo é identificado com Deus Api, que é a divindade que personifica o grande rio. O deus é comumente representado como uma figura acima do peso, o que na antiguidade era sinal de que a divindade tinha uma existência com fartura e fertilidade. O rio Nilo era conhecido por suas famosas cheias, que inundavam grandes áreas nas margens do rio. Quando o rio retornava ao seu nível normal, as terras alagadas pelo rio se tornavam extremamente férteis, devido aos sedimentos repletos de nutrientes deixados pelo rio. Para celebrar tamanha fertilidade, os egípcios da antiguidade faziam oferendas e sacrifícios ao deus Hapi por sua generosidade. Essas terras ficavam tão férteis que eram produzidas grandes quantidades de excedentes de produção agrícola. Estes excedentes eram exportados e geravam um grande fluxo de riquezas para o Egito. Grande parte das civilizações que viviam às margens do mar Mediterrâneo, como por exemplo os gregos, os romanos e fenícios, importavam grandes quantidades de cereais vindos do Egito e assim garantiam a segurança alimentar de suas populações. Na cidade de Colombo, existe um nilômetro, que é um tipo de poço usado para medir os níveis das cheias do rio Nilo. Estas medições eram usadas para saber aproximadamente quais terras foram fertilizadas pelo Nilo. Estas terras deveriam pagar mais tributos ao Estado, enquanto as que não foram atingidas pela cheia tinham seus impostos reduzidos ou recebiam isenções tributárias. O rio também era muito importante para o trânsito de pessoas e mercadorias por todo o Egito. Sem o rio, grande parte das obras faraônicas construídas em todo o Egito não seriam possíveis, pois era por meio das embarcações que navegavam no Nilo que se tornou possível o transporte das grandes e pesadíssimas pedras e obeliscos oriundos de terras distantes. Mas apesar de ser uma grande dádiva, o rio Nilo também escondia grandes perigos.
Em suas águas viviam criaturas perigosas, como os gigantescos crocodilos do Nilo e os traiçoeiros hipopótamos, que eram responsáveis por ataques contra as embarcações e a destruição de áreas agrícolas. Além dos perigosos animais, as próprias cheias do Nilo ofereciam um grande perigo. De tempos em tempos aconteciam cheias muito maiores que o normal, que arrasavam as comunidades que viviam às margens do rio. As cheias no Nilo poderiam ser um problema, mas a falta delas era muito pior. Se as cheias do Nilo fossem insuficientes, a fome poderia assolar o Egito. Nos dias de hoje, as cheias do Nilo passaram a ser controladas pelo homem, devido à construção de represas como a de Assuã. Esta represa foi construída para garantir a segurança hídrica da região, evitar cheias catastróficas e também para gerar energia elétrica. Contudo, tal represa também gerou grandes impactos ambientais e arqueológicos. O lago, criado pela represa, inundou grandes áreas ricas em vestígios arqueológicos. O famoso templo de Abu Simbel foi desmontado e posteriormente remontado em outro lugar, pois caso contrário seria submerso pelas águas da represa. A construção da represa também teve impacto na fauna do rio. Houve uma grande queda na população de peixes migratórios, assim como também houve uma queda na fertilidade das terras localizadas nas margens do rio. Hoje, o rio Nilo se encontra domado pelas forças do homem. Mas esta poderosa força da natureza continua a sustentar milhões de pessoas que vivem às suas margens. E, portanto, a famosa frase de Heródoto ainda continua atual, pois o Egito continua a ser uma dádiva do Nilo. Bom, aí eu vou continuar aqui. Sociedade egípcia. Os egípcios organizavam-se de modo hierarquizado e o faraó estava no topo da sociedade. Era ele quem governava e era chamado pelos próprios egípcios como Deus na terra. Logo abaixo do faraó estavam os sacerdotes, escribas, que eram profissionais que copiavam manuscritos ou documentos, ou seja, eles eram escritores, né? E os soldados. Na base da sociedade egípcia encontravam-se camponeses e os escravos. Estes eram capturados em guerras contra povos considerados inimigos e trabalhavam muito em troca de água e comida. Era costume que o faraó convocasse os camponeses e escravos para construírem obras. Pena que tá faltando muita gente na aula hoje, hein? Hoje tá boa, pô. Eu gosto de história. Pirâmides do Egito, uma enorme construção feita há milhares de anos atrás. Você já parou para pensar em como foram construídas as pirâmides? Na época, essa pirâmide foi construída com gigantes blocos pesados e sem nenhuma tecnologia. E hoje vamos mostrar então para vocês as várias teorias que tentam explicar como essas pirâmides foram construídas. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Vai clicando aí no joinha porque vocês pediram muito pra gente fazer um vídeo a respeito das pirâmides do Egito. Deixou o joinha? Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tá tendo um barulho insuportável ali do lado e eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. Eu acho que aqui do lado estão construindo uma pirâmide, porque é gigante e faz muito barulho. Hoje iremos falar sobre a pirâmide de Quéops, conhecida também como a Grande Pirâmide de Gizé. E essa foi uma das estruturas mais altas que o homem já fez, construída há cerca de 4.000 anos. A pirâmide, galera, possui cerca de 147 metros de altura e para construí-la foram usadas mais de 2 milhões de pedras. A construção
construção foi tão bem feita que até hoje continua lá em pé firme e forte. Um dos grandes problemas é que grande parte das pedras que constituem a pirâmide do Egito não são nada leves. Pedras que pesariam em torno de 1,5 tonelada até 3 toneladas por pedra. E a pirâmide foi construída em uma época onde a roda não existia. Então transportar essas pedras, ainda mais no deserto, era um grande problema. A construção da pirâmide durou em torno de 20 a 30 anos. Parece muito tempo, né? Mas para empilhar 2 milhões de pedras em 30 anos, eles tinham que colocar uma pedra a cada 3 minutos. Isso se contarmos que eles trabalharam de 10 a 12 horas por dia. Acreditam que para agilizar o trabalho e ser feito nesse tempo, foram envolvidos milhares de escravos. Já outros acreditam que não eram só escravos, e sim com trabalhadores capacitados para fazer aquela obra. Ninguém sabe de fato como a Grande Pirâmide foi construída, mas existem várias teorias que tentam explicar como elas foram feitas. Inclusive tem até teoria da conspiração, dizendo que as pirâmides foram construídas por aliens, ou até mesmo viajantes do tempo, ou tecnologias avançadas e alienígenas. Mas nesse vídeo, galera, não vamos falar dessas teorias loucas. Vamos contar para vocês as teorias mais aceitas a respeito da construção da pirâmide. Trenó e areia molhada. Foi encontrado um desenho em um antigo túmulo de um nomarca, e graças a esse desenho, físicos da Universidade de Amsterdã analisaram e chegaram a uma conclusão incrível. Se vocês olharem bem, é possível ver que o desenho mostra uma estátua gigante sendo puxada por 172 homens que utilizam apenas cordas e um trenó. Foi aí que perceberam que na frente do trenó existe uma pessoa derramando líquido bem na frente do trenó, e ali debaixo do trenó estaria areia, então ele estaria jogando algum líquido em cima da areia. Até o momento, os egiptólogos acreditavam que esse sinal de molhar o trenó na frente da estátua era apenas um ato em respeito aos deuses. Mas na verdade o líquido era apenas água e não tinha nada a ver com a religião. O que o desenho mostra, na verdade, é uma técnica para eles conseguirem puxar aquela estátua, pois quando a água é jogada no terreno de areia, é possível assim reduzir o atrito causado pelo peso do objeto na areia. Sem água, o trenó puxado faria um enorme morro de areia na frente, que iria impedir de continuar a puxar a estátua. E já com a água ficaria um terreno um pouco mais liso, né? Para poder deslizar mesmo. Depois então de analisar melhor a imagem, os físicos e cientistas fizeram a experiência e conseguiram provar que jogando água na terra seria muito mais fácil de transportar qualquer objeto pesado. Então essa teoria apresentada pelos físicos foi consideravelmente aceita pela comunidade científica. Então isso, galera, possibilitava os egípcios daquela época a carregarem milhares de pedras em trenós, só jogando água em cima da areia e puxando com muita força. Beleza, mas até então a gente só explicou para vocês como essas pedras pesadas eram transportadas, pois as pedras utilizadas nas pirâmides não estavam ali próximos na região, elas vinham de muito longe e também eram muito pesadas. Mas beleza, então, foi mais ou menos assim que eles transportaram essas pedras. Agora estão lá as pedras no terreno para construir. Como vai levantar essas pedras? Como vai fazer? E agora? Como que foram colocadas para fazer a pirâmide? Rampas. Em 1971, dois caras chamados Pierre Houdini e Bob Brier publicaram um livro conhecido por Os Segredos da Grande Pirâmide. Segundo o livro, a primeira base da pirâmide de Quéops teria sido construída graças a uma rampa externa, que ia subindo e girava em volta da pirâmide, para que eles pudessem trabalhar com tranquilidade. Com uma espécie de trenó de troncos de madeiras e também com a ajuda de cordas, era possível subir as pedras em cima dos trenós. Conforme a base da pirâmide ia se formando e subindo, a rampa também ia crescendo e dando a volta. Existe uma teoria que diz que quando a rampa chegou em 43 metros de altura, a rampa externa, eles fizeram outras rampas internas para poder transportar as pedras e chegar até o topo. Nesse livro também eles contaram que para erguer as pedras mais pesadas, foi desenvolvido uma espécie de elevador de carga, que utilizaria as pedras mais pesadas como contrapeso, fazendo assim as pedras subirem de andar. Antes da pirâmide tornar forma, ela só tinha uma base, e à medida que ela foi construída, as rampas foram subindo e foram sendo preenchidas por pedras. E todas essas grandes pedras também eram cortadas em um ângulo de 51 graus, para ficar perfeitamente encaixadas no corpo da pirâmide e acabar dando o efeito de escalada. Pedras flutuantes.
Outra teoria que também ganhou respeito dos cientistas foi a de Peter James, Um engenheiro que trabalhou durante 20 anos na manutenção das pirâmides do Egito. Depois de participar de várias obras, ele chegou a uma conclusão diferente a respeito das rampas. Segundo Peter, os egípcios usavam a água para subir os blocos pesados de pedra. Para essa teoria, então, os egípcios construíram um canal que ligava o Nilo até o topo da obra. Esse canal ficava lotado de água e com a pressão da água seria suficiente para flutuar os blocos para cima, como uma espécie de elevador aquático. Cada bloco de pedra era amarrado com vários materiais que flutuavam, e com isso eles poderiam fazer facilmente as pedras pesadas flutuarem até o topo da obra. Para controlar a pressão e a subida dos blocos, várias comportas abriam e fechavam durante o trajeto. E como vocês estão vendo, essa teoria é totalmente possível. Ela não explica por completo tudo, mas pelo menos a questão dos blocos pesados serem jogados para cima tá aí. Trabalhadores. A construção das 3 pirâmides de Gizé podem ter sido construídas por 100 mil homens. Segundo estudos, esses 100 mil homens eram divididos em 5 grupos de 20 mil homens cada um. Eles ficavam em filas e eram divididos de acordo com a sua habilidade, e cada um grupo fazia uma coisa diferente na pirâmide. Muitos acreditam que as pirâmides foram construídas por escravos, mas segundo Richard Hidding, nem todos eram escravos, ali no meio haviam trabalhadores. E esses trabalhadores recebiam seu pagamento em forma de carne e cerveja. Na época, carne e cerveja eram iguarias finas e utilizado até como moeda. Então, para a época, esse era um pagamento muito bom para os trabalhadores. E muitos não queriam abrir mão desses privilégios. Mas como naquela época no Egito existiam escravos, é bem provável que eles fizeram parte da construção. E até agora, galera, não falamos para que serviam essas pirâmides. Se você perdeu a aula de história, saiba que as pirâmides foram construídas para proteger e guardar o corpo mumificado do faraó, que no Egito era considerado um deus vivo, um ser divino. Ao todo, no Egito existem 118 pirâmides, não são só 3. Existem também teorias que dizem que nem todas foram construídas da mesma forma, pois já foram encontradas pedras diferentes e até pedras mais pesadas em outras pirâmides. Agora que você soube como mais ou menos as pirâmides foram construídas, vamos apresentar para vocês alguns dados do tamanho que a pirâmide tem. Ela tem 147 metros de altura, equivalente a um prédio de quase 50 andares. É muito alto. Os blocos mais pesados da pirâmide podiam chegar até 3 toneladas. O peso total da pirâmide seria de aproximadamente 6,5 milhões de toneladas. Vale lembrar que nem todas as pedras tinham o mesmo peso, algumas eram mais leves do que as outras. A área da pirâmide seria de 52.600 metros quadrados. Essa área é equivalente a 6 campos de futebol. E isso tudo apenas para abrigar o faraó depois de morto e seus tesouros. E aí você entra dentro da pirâmide, gigante desse jeito, é mó estreito, Mó apertado, um corredor, um monte de câmaras secretas. cheio de segredo e Só aquilo. só isso. Então, galera, se vocês quiserem um vídeo do que tem dentro da pirâmide, Ô, Pro, Gente. coloca o que tem dentro da pirâmide, por favor. Então, calma, filho. Você é muito desesperado. Eu vou falar depois como é que vai ser isso aí, tá bom? É, né, pro respira e Calma. solta. Ó, Então, calma. tira Aí, e solta. ó, respira e solta. E aí, o que que acontece? Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Não, esse daqui quem vai falar é a Nono. Eu assisto, sabia? Eu também. Eu quero falar sobre esse aqui. Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Sim, ou não? Pro. Sim. Considerado patrimônio. Isso, então olha só. Considerado patrimônio mundial pela Unesco, o complexo mais popular está localizado aí. Ele está falando das 3 pirâmides, né? E outras 6 menores. Ela também significa a esfinge milenar, escultura com a cabeça humana e o corpo de leão. Era isso que eu queria explicar, mas eu não estava entendendo a pergunta da Isa. Eu ia explicar, aí quando eu ia explicar, ela perguntou e assim, baralhou toda a minha cabeça. Mas a história em si, né, sem histórias paralelas, é exatamente isso. Então, a construção em si, né, ela tem aí essa escultura, ela tem o corpo de leão
com essa cabeça aí de humana, né? As pirâmides, essas 3 pirâmides aí, foram construídas para servir de tumba para os faraós de mesmo nome, que eram pai, filho e neto, né? Acreditavam-se no Egito Antigo aí que essa imagem mitológica era de guardião. Essas pirâmides são guardiãs. Aqui o corpo, certo? Ô, Pro, De leão e a cabeça... Fecha o microfone. desculpa. Bom, por quê? Porque o senhor Pietro começa a conversar e aí quando chega a vez da Nonô de ler, né, Nonô? É da Só aula, sobre a aula, Só Pro. veja a Nonô brava aqui no vídeo, né, É Nonô? sobre a aula. Não ainda tá na sala. Aí só veja a Nonô brava aqui. Eu vou achar a parte que a Nonô, que a gente combinou, Nonô, de ler. Calma aí. Sim, pronto, falou que eu ia ler Foi a Essa aqui da 193. mumificação, não é? 196, 196. Então a Nonô vai ler a É essa página mesmo que eu quero falar, Pro. Posso falar? Tá, pode falar, mas dependendo da pergunta, a gente só vai responder depois. Vai, pode falar. Esse corpo aí que tá na imagem é de verdade? Não, é de mentira, você acredita? Sim, ele tá Mas mumificado. Ah, nossa, Múmia mas egípcia. conseguiu entrar lá? Pode entrar lá Nas pirâmides, Pirâmide? sim. Sim. dentro? É E que se é alguém assim. roubar o... Já pensou que se a gente entra na pirâmide e a pirâmide fecha do nada? Eu tenho um troço. É que no filme a gente entra, a pirâmide e faz assim, ó, pá! É que é assim, gente. Se a gente for pesquisar, eu não vou falar muito, tá? Porque eu já vou falar o porquê, que eu não vou falar muito. Não pode ser filmado dentro das pirâmides. Por que não pode ser filmado? Porque se o fiscal estiver ali por perto, ele multa. Certo? Então, assim, na verdade, quem quiser visitar, quem quiser saber o que tem dentro foto, das pode? pirâmides, não pode divulgar o que tem dentro. Você tem que ir até lá visitar. Algumas pessoas acabaram fazendo algumas coisas escondidas. A gente até acha na internet, mas não é permitido. Certo? Então, quando a gente vai pesquisar, tem lá bem claro que o que tem dentro da pirâmide, ele é para ser visitado e não divulgado. Tá? Mas aí mais pra frente até o final da aula eu vou falar o porquê que eu não tô falando muito, tá? Aí agora é a vez da Nonô. Então vocês vão fechar os microfones e aí ela vai ler com calma e depois a gente volta. Pro dragão não enfurecer. Ó, Ai, sem graça. Vamos ver quem enfureceu Ó. agora. vamos lá. Pode começar, Pro? Sim. Você já ouviu falar sobre mumificação? Isso aí eu repetir de novo. A mumificação era uma técnica desenvolvida pelos egípcios para preservar o cadáver por muitos e muitos anos e fazia parte dos rituais fúnebres deste povo. Fúnebres. Ela era muito importante, pois como acreditavam na vida após a morte, sempre procuravam manter o corpo de seu ente querido, dos seus entes queridos, em bom estado de conservação. Para os mais ricos da sociedade, o processo para mais elaborado, como túmulos cheios de ouro e joias, preciosas. Peraí, eu me perdi. Sim. Para os mais pobres e etc. Peraí, li errado, peraí. Para os mais pobres, as técnicas eram mais simples, tem como os túmulos e as vestes mortuárias. Vale lembrar ainda que os mais ricos
que os mais ricos espécies, Em especial, em especial os faraós. os faraós recebiam Sarcófagos ornamentados com outras joias, como é o caso do faraó Tutankhamon. Tutankhamon. Provou seu negócio? Pode. Lá no circo, uma vez, foi nas férias isso, a gente jogou Tutankhamon Pro, um negócio que dá medo. Tem um monte de monstro dentro de uma sala e você entra em pânico. Você faz, e você corre, se você chora, você chora. Mas não, em falar no circo, você percebeu o que o circo Recebi. mandou? Tá bom, Pipoca de vamos voltar laranja. pra Gente, você. volta o assunto aqui, volta. Tutankhamon. Tutankhamon, cadê? Representado na imagem. Então, Posso ler o vocabulário, Pro? pode. Fúnebre. Relativo ao morto, ao sepultado. Sepultamento. Sarcófago. Tipo de caixão. Ataúde. Isso. Então, na A a gente tem a múmia egípcia. No B a gente tem o sarcófago, né? Ele é todo em ouro aí, gente. Posso falar um negócio, Pro? Tem a ver com a lição? Oi? Posso falar um negócio que tem a ver com a lição? Pode. Sabia quando os deuses egípcios morriam, eles tinham aquelas pessoas que cuidavam dele, né? Sim. Tipo, não eram muito da família. Será que as pessoas tinham que morrer junto com ele, Pro? Se o bonito morria, todo mundo tinha que morrer? Sério? Já pensou nisso? Nossa. Exato, Sinistro, né? Demais, meu Deus. Gente, o Pietro tá levantando a mão desesperadamente. Diga, Pietro. É sobre aula também. Então, Diga. sabe essa pessoa que tirou a foto? Sim. Então, o que aconteceu? Porque não pode tirar foto lá, então, porque como que... Dentro, Pietro. Dentro não Pode, pode, mas dentro. fora Dentro pode. Agora por. E aí é fora? Gente, olha só. Vocês ficam fazendo perguntas que são complexas demais para a realidade. Vejam bem. Dentro da pirâmide não pode tirar foto ou filmar. Essa imagem aqui que o livro está trazendo para a gente não está dizendo aqui onde essa foto foi tirada. Então, eu não tenho como responder para vocês quem tirou a Pode ter foto, sido porque no não está museu. escrito aí. Onde essa foto foi tirada, porque também não está escrito aí. E também a pessoa... Então, não adianta fazer essa pergunta para a professora, porque o livro colocou essa foto aqui e não colocou para gente como que aconteceu. Então, não tenho como E também explicar pode isso para ser. vocês. Podem ter autorizado. Então, Pode ser que não foto, seja né? isso dentro da pirâmide. Pode ser que um historiador em um outro local, certo? Fazendo aí uma pesquisa, tenha tirado essas fotos. Mas Pode como ter que a sido gente vai no saber museu se não também, tem essa né, Pro? explicação aqui? Oi? Isso Pode é uma ter sido no museu também. suposição. Em um museu, em um local reservado para pesquisa. Pode ser. Né? Então, olha só, vai acabar o nosso tempo. Qualquer coisa, né, Pro? Vai acabar o nosso tempo, a gente vai e volta no mesmo link. Beijo.